Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Hoje, meu nobre companheiro, iniciaremos o curso de produção textual, o que chamamos de redação. Só que é o seguinte, como eu não estou aí exatamente do seu ladinho e eu não vou ter o decorrer de um ano inteiro, não tem como eu trabalhar todos os assuntos possíveis, estudar contigo, ampliar, discutir aqueles assuntos. Então, o que a gente vai fazer? Você vai buscar em casa. Eu vou te ensinar a estrutura com certeza. O que você vai aprender em diversos outros cursinhos. E você pode aprender tanto no curso online quanto no curso presencial. Agora, você tem que correr por fora. Porque eu já falei isso para vocês em outros momentos. O máximo que eu consigo atingir aqui é 30% da aquisição do conhecimento. Os outros 70% dependem de vocês. Para nossa sorte, a parte de produção textual tem uma técnica. Se você aprender essa técnica, você com certeza será aprovado. Com certeza será aprovado. Agora, vai depender se você quer ser meramente aprovado ou se você quer passar nas cabeças. O que eu vou te ensinar vai te possibilitar tirar no mínimo 6. No mínimo 6, mesmo que você não faça mais nada da sua vida, aprenda só essa estrutura, pronto e acabou. Agora, se você fizer tudo aquilo que eu vou pedir para que você faça, com certeza você vai ter 7, 8, 9, talvez até o 10. Porque é o seguinte, eu vou te ensinar a estrutura, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, mas a aprofundar o tema, você tem que correr por fora. E aí vamos entender como é que a gente vai fazer isso daqui agora. De cara, você já vai começar a fazer o seguinte, você vai começar a ler os editoriais. Então, vai ler editorial do jornal. Para quê? Para você ampliar o teu conhecimento acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Porque esses jornais, que são bons jornais, como o JB, o Dia, a Folha de São Paulo, eles têm lá o editorial, que é o espacinho que o jornal tem reservado para expor o ponto de vista da instituição acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Como é estruturado esse editorial? Ele é dissertativo argumentativo. Geralmente, a maior parte das bancas cobra esse tipo de texto. Um texto dissertativo que defende uma opinião, que defende uma tese, argumentativo, ou seja, trabalha com argumentos para sustentar essa tese. Se eu estou habituado a ler esse tipo de texto, eu passo a reproduzir esse tipo de texto. Porque é o seguinte, ninguém quer que você vire Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. E com certeza você vai lembrar da época da escola. Poxa, professor, eu escrevia mal, meu professor mandava eu ler livros. Mandava eu ler muito, muito, muito. É claro, naquela época em que você tinha tempo, em que você era criança, adolescente, não tinha mais nada para fazer, você tinha sim que ler os clássicos. Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, sim, tinha que ler para ampliar o teu conhecimento de mundo. Hoje em dia, eu sei que você concurseiro não tem esse tempo. Você trabalha, às vezes você faz faculdade, tem que cuidar da família. Mulher, então, pô, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, tem que fazer o cursinho preparatório. Nossa, é muita coisa. Então, ninguém quer que você pegue um livro de 500 páginas e fique lendo. Vou ler Dom Casmurro, vou ler ali para saber sobre a Capitu. Não, ninguém quer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a ler o editorial, que é exatamente o tipo de texto que vai ser cobrado para você. E se esse tipo de texto reproduz aquilo que você vai escrever, ainda vai ampliar o teu conhecimento, porque aqui vai falar dos assuntos vigentes da sociedade, sobre economia, política, corrupção, violência e por aí vai. Então, além de te auxiliar na prova de produção textual, ainda vai te auxiliar na prova de atualidade. Porque aquilo que você lê, para poder fazer uma prova de atualidade, com certeza vai te estruturar para poder fazer uma prova de redação. Então, além do editorial, você tem que ler as revistas, como a Veja, a Época, a Carta Capital, a Caros Amigos, a Le Monde Diplomatique. Então é isso que você tem que fazer, se estruturar para ampliar o teu conhecimento de mundo. Porque quanto mais você sabe, mais você pode falar sobre aquilo dali. Agora é o seguinte, isso, você que é meu aluno, vai se estruturar.
Aí vamos supor o seguinte, você está fazendo um cursinho, aí tem aquele curso de véspera, e não só o cursinho, mas nos fóruns que tem na internet, começam a falar assim, vai cair tema tal. Imagina só, você vai estar na área da segurança pública e alguém começa a falar assim, vai cair alguma coisa em relação à redução da maioridade penal. Não significa que vai ser aquilo. Porque quando o camarada chega para você e fala assim, eu tenho certeza, professor, eu tenho certeza que vai ser esse tema. Porra, meu irmão, desconfie. Desconfie de verdade. Porque não tem como ele dizer, porque ele não é da banca. O que ele pode fazer é na verdade, uma tentativa de descobrir o título. Porque o título em si não tem como eu te dizer. Essa é a verdade. Eu posso fazer uma menção, se a prova é de segurança pública, então a gente pode falar da relação da violência, a gente pode falar da redução da maioridade penal, a gente pode falar do processo de pena de morte, a gente pode falar da desmilitarização da PM, a gente pode falar um monte de coisa, mas o tema específico não tem como. Aí o camarada fica falando sobre isso tudo, aí cai lá em informática. Porra, né? Caramba, como assim informática? Mas é tema, pode cair. Agora é o seguinte... O que você vai fazer quando alguém começar a falar sobre esses temas? Você não vai ficar de bobeira, você vai pegar e vai ler sobre isso. Então, será que tem muita gente falando de redução da maioridade penal? Então vou ler sobre isso. Tem muita gente falando da desmilitarização da PM, por exemplo? Vou ler sobre isso. E tem muita gente falando da informática nos nossos dias em processo de globalização, que afasta fisicamente e aproxima virtualmente. Então vou ler sobre isso. Todos os possíveis temas eu vou correr atrás, vou fazer leituras para ficar antenado, para eu ficar esperto em relação àquilo, tá? Agora, dito isso, vamos cair para o nosso possível elemento de estrutura. A gente vai começar a trabalhar, deixa eu apagar aqui para não te atrapalhar, a dissertação. Como assim, Sidney? Sempre é dissertação? Não. Quando a gente fala em redação, meu nobre companheiro, falei de redação. A redação, ela trabalha a narração, ela trabalha a descrição e ela trabalha a dissertação. Se você quiser depois ver isso daqui com calma, faça o curso de interpretação, porque é o seguinte, a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Essa é a verdade. Pega uma narrativa, por exemplo, quando você está lendo e tentando interpretar, o que você tenta fazer? Você tenta se contextualizar, você vai fazer perguntas. Quando aquilo aconteceu? Onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. E se você tiver de produzir, você vai ter de responder essas perguntas. Quando foi, onde foi, como foi, quem participou. Sidney, mas se for uma dissertação? Quando você lê, você pergunta o porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você responde o porquê e o para quê das coisas. Então, a aula de redação e a aula de interpretação são similares. A diferença é que na aula de interpretação eu vou aprofundar alguns tópicos que agora na aula de redação eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero aprofundar isso na redação, porque você não vai precisar. Por exemplo, na aula de interpretação, eu aprofundo tudo isso daqui. Como é que funciona a narrativa, como é que funciona a descrição. E também até menciono como é que funciona a dissertação. Mas só na aula de redação é que eu vou aprofundar a dissertação. E a narração e a descrição? Eu deixo um pouco de lado. Porque geralmente, quando a gente fala em narração, a gente está trabalhando o fruto da imaginação. Quando eu falo de descrição, eu trabalho o fruto da observação. Quando eu falo em dissertação, eu trabalho o fruto da argumentação. Hoje em dia, o que é cobrado para a gente nas provas de concurso público, na maioria das vezes, é a argumentação. Afinal de contas, imaginar, qualquer pessoa é capaz de imaginar. E observar, qualquer um também é capaz de observar. Agora, argumentar são outros 500. Isso é para poucos. Tanto é que muitas das vezes, cai lá, produza um texto dissertativo argumentativo. O aluno ele faz uma dissertação expositiva. Ele não argumenta. Então, argumentar não é fácil. Argumentar é para poucos. Depois, com o tempo, a gente vai tentar estruturar aí algumas coisinhas que vão facilitar na aquisição do teu conhecimento para poder realmente argumentar bem, tá? Então, vamos lá. De cara, a gente vai começar a entender como é que funciona a dissertação. Afinal de contas, as bancas têm privilegiado esse tipo de estrutura. Porque é o seguinte, o camarada quer um trabalhador
que seja capaz de entender o mundo e que seja capaz de argumentar. Porque é o seguinte, o cara não quer ter de resolver todos os problemas. Ele quer que você sim seja capaz de argumentar e resolver aqueles problemas que vão acontecer. Então é por isso que essas bancas têm priorizado a argumentação, que é para poucos. Agora vamos lá. Olha aqui o que a gente tem. A gente tem o seguinte. Quando eu falo de tipos de redação, como eu acabei de mencionar com vocês, o bom desempenho em provas da redação depende, antes de tudo, de uma justa concepção do tipo de texto que se pede. Em geral, quando dizemos redação, estamos fazendo uma referência genérica a um dos 3 tipos possíveis, que são narração, descrição e dissertação, com os devidos desdobramentos de composição em prosa. E o que é um texto em prosa? É um texto em estrutura linear, ou seja, terá início, meio e fim. Hoje em dia, como não somos mais crianças, nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas um texto em prosa, não confunda, é um texto que vai ter início, meio e fim. Por que eu estou falando isso? Eu já vi acontecer isso num vestibular, em que o camarada destacou o texto em prosa. Se eu não me engano, foi no vestibular da UERJ. E houve, sem exagero, uns 30 mil zeros. Porque o camarada não entendeu que era para produzir uma redação normal, com início, meio e fim. Ele fez o quê? Poesia. Ele não sabia a diferença entre prosa e poesia, que na verdade é entre prosa e poema. Só que, com isso, ele acabou zerando a sua redação, porque se o camarada pede um texto em prosa, que tem linhas, que tem parágrafos, e aí o camarada chega lá com um texto com estrofes e rimas e versos, pô, fugiu completamente da estrutura, é zero com certeza, tranquilo? Agora, diante disso, vamos entender como é que funciona a nossa dissertação. A dissertação é o tipo de texto no qual se apresenta uma tese seguida de argumentos que venha, de argumento que venha a comprová-la, ou seja, defendem pontos de vista. A dissertação distingue-se da descrição e da redação, quer dizer, da narração, por ser fruto da objetividade, enquanto, as outras vão ser frutos da observação e da imaginação. Então, quando eu pego a minha dissertação, eu estou trabalhando o quê? Razão. Então, eu estou pensando em cima daquilo dali e é por isso que eu vou argumentar. Agora, vamos entender o seguinte. Quando eu falo desta estrutura, eu vou fazer o seguinte. A dissertação, ela vai trabalhar uma estrutura que é mais ou menos assim, ó. Ela vai trabalhar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se a minha dissertação, ela tem, na verdade, um tópico frasal, uma tese, uma opinião, e eu tenho que apresentar argumentos para poder sustentar, para poder comprovar essa tese, o que vai acontecer? O meu parágrafo de introdução vai ser o parágrafo mais importante que a gente tem. E como é que vai funcionar toda a estrutura dessa dissertação? Eu vou ter aqui um tópico frasal e vou apresentar os argumentos. Eu vou apertar a tecla SAP aqui do lado. Isso me mostra que na introdução eu tenho o TF e o AA. O que é o TF? O TF é o tópico frasal. E o AA é a apresentação dos argumentos. Hoje, nós vamos, na verdade, ter maior atenção com a introdução, porque é o teu cartão de visita. No final das contas, acaba sendo o parágrafo mais importante, mas não é só o único que é importante. Por isso que depois a gente vai trabalhar em cima do parágrafo de argumento, que é o parágrafo de desenvolvimento, e depois a gente vai trabalhar em cima do parágrafo de conclusão. Mas para início de conversa, a gente vai entender como é que funciona a estrutura como um todo. Então, vem aqui. Quando eu coloco estes argumentos,
eu tenho que pensar o seguinte, que hoje em dia não tem mais como eu fazer uma redação com início, meio e fim apenas, ou seja, 3 parágrafos, porque eu não sou mais criança. Então, eles vão cobrar algo a mais de mim. Eu tenho, na verdade, que ter mais de um argumento para poder apresentar. Então, isso daqui vai ser uma estrutura facilitadora para a sua vida, para aquele camarada que tem toda a dificuldade do mundo em produzir um texto. Acabou o problema. Então, agora você vai seguir isso daqui e com certeza vai dar certo. E isso daqui funciona em qualquer esfera. Não é só o concurso público, não. Funciona no concurso militar, funciona no pré-vestibular. Ou seja, se você vai prestar Enem, se você vai fazer qualquer vestibular, também vai servir. É produção textual de forma abrangente. Até se você for fazer uma prova do teu colégio, ou então a prova da faculdade, se você utilizar isso daqui como padrão de escrita, vai com certeza te auxiliar. Agora é o seguinte, não é a única forma, mas é talvez a forma mais adequada para aquela pessoa que ainda tem dificuldade em produzir o texto. Se eu apresento argumentos, esses argumentos servem para quem? Para sustentar essa tese, esse tópico frasal, esta minha opinião. Agora, vai depender do número de argumentos que eu vou apresentar aqui, o número de parágrafos de desenvolvimento que eu vou ter. Eu tenho, na verdade, que apresentar 2 ou 3 argumentos. Como geralmente você está fazendo uma prova e você corre contra o tempo, o que eu aconselho? Eu aconselho a produzir com 4 parágrafos, ou seja, você vai apresentar 2 argumentos, com isso vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Porque geralmente as bancas trabalham com um universo de 20 a 30 linhas. Então, se vai trabalhar com 20 a 30 linhas, a gente vai tentar produzir 4 parágrafos. Ah, professor, eu tenho dificuldade de produzir as 20 linhas com 4. Então, produza com 5. E comece a treinar em casa. Comece a produzir. Isso daqui é como qualquer outro exercício. Imagina, malhação. Será que você vai ficar forte de uma hora para outra se você não malhar? Não vai ficar. Não adianta você malhar um dia e querer ficar igual o Arnold Schwarzenegger. Isso não vai acontecer. Então, você tem que praticar, tem que ser um exercício contínuo, tranquilo? Agora aqui, ó. Eu vou trabalhar com a perspectiva de 2 argumentos. Se você precisar de 3, aí você vai produzir. Mas eu tenho que ser coerente com a apresentação desses argumentos. Então, vamos supor que eu apresente aqui primeiro o argumento X, depois o argumento Y. O que eu vou fazer agora no parágrafo de desenvolvimento? Eu vou desenvolver primeiro o primeiro argumento, depois eu vou aprofundar um tema. Depois eu vou desenvolver o segundo argumento e vou aprofundar o tema. Aí é o seguinte, eu tenho que ser coerente, não posso dar mole com isso. Se o primeiro argumento que eu apresentei foi o argumento X, no meu parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que no final das contas é o segundo da redação, eu tenho que falar de quem? Eu tenho que falar do X. Eu não posso dar o mole de falar do Y, ou até mesmo viajar na maionese e falar do Z e do W, porque isso acontece. Sabe por quê? O camarada ele vai ver se você é coerente com a sequência do seu texto. Então, ele pode dar uma lida na introdução e partir logo para o terceiro parágrafo, que no final das contas é o teu segundo parágrafo de desenvolvimento. Aí ele vai olhar, pô, o segundo argumento que o cara apresentou foi o argumento X. Pô, quando ele olha aqui, o cara está falando do Y, quer dizer, foi o argumento Y. Aí quando ele olha aqui, o cara está falando do Z, está falando do W, está falando do X, pô, foi incoerente. Então aqui você tem que falar do argumento Y. E depois fazer o quê? Aprofundar o tema. Lembra no início da aula que eu falei para você ler editorial? É para objetivar isso daqui, ó. É para alcançar esse aprofundamento do tema. Porque o resto te possibilita o 6. Quando você começa a aprofundar o tema, aí você passa a 7, a 8, a 9, a 10. A grande possibilidade de você conseguir o 10. Por exemplo, muitos alunos que fizeram aulões de véspera apenas, só aula de véspera. O camarada não tinha feito um curso de redação. Ele utilizou essa estrutura rápida, que ele aprendeu em meia horinha, 1 horinha comigo, e foi fazer a prova. E a maioria tirou o quê? Acima de 8. Ou seja, isso daqui funciona. É só você ter a certeza que vai funcionar e começar a ter fé e buscar outros elementos para você poder aprofundar o teu conhecimento. Agora, dito isso, como é que vai funcionar o meu parágrafo de conclusão? Eu vou fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Olha como é importante, olha como é que é circular esse texto. O camarada pode ler o teu
parágrafo de introdução e partir direto para o de conclusão. Porque se aqui é uma retomada da introdução, tem ou não tem que falar exatamente aquilo que você já falou lá em cima? Tem que falar, é claro, buscar sempre sinônimos, palavras diferentes, para você não ter um texto repetitivo, mas que ele, de certa forma, é um texto fechado e que facilita a análise do teu avaliador, facilita. Tanto facilita, que geralmente quando a gente está trabalhando num módulo de redação, num curso presencial que a gente tem muito mais tempo, quais são as dicas que a gente costuma dar para o nosso aluno? A gente costuma dar a dica dele produzir períodos curtos. Poxa, professor, está errado produzir um período completamente longo? Eu já fiz faculdade e na época eu produzia períodos longos. Claro, porque provavelmente você lia autores que produziam períodos longos. Não está errado produzir um período completamente longo. É claro, quando eu escrevo demais, eu posso cometer erros, como o erro de concordância, ou até mesmo ignorância, falar em demasia. Então, esses são os problemas. Mas, se eu produzir um período longo, não está completamente errado. É claro que com um período curto, eu tenho menos possibilidade de errar. E as inversões? Está errado produzir um texto com inversões? Não está. Mas o ideal é que você, na tua prova de concurso público, produza na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Por quê? Porque vai facilitar a compreensão do cara que está lendo. Imagina o seguinte, você não está entregando a tua redação para uma pessoa corrigir um só texto ou 5 textos no máximo. Você está dando para aquele cara que vai corrigir 1.000, 2.000, 3.000 redações. Se ele fizer a leitura, pode estar maravilhoso o teu texto, com diversas inversões. Mas se o camarada, na hora, não entender, pode ter certeza absoluta, ele não vai fazer uma segunda leitura. Se ele não vai fazer uma segunda leitura, ele vai assinalar ali erro de coesão e coerência. Então, fica ligado com isso. Agora, vem aqui comigo. Então, eu vou apertar a tecla SAP aqui de novo, porque eu sei que a gente vai falando, de repente não dá tempo de você anotar. Então, eu vou anotar aqui, ó, no parágrafo de desenvolvimento, eu tenho o DA e eu tenho o AT. O DA é o desenvolvimento do argumento. E o AT é o aprofundamento do tema. Conclusão. Na conclusão eu tenho o RI, que é a retomada da introdução. E eu tenho o ST, que é a síntese do tema. Galera, diante disso, o que você vai fazer? Você vai dar uma anotada. Anotou aí, com calma e tranquilidade. Agora eu vou começar a falar um pouco mais da matemática da redação, da estrutura mesmo em si. Eu já mencionei no início que a gente vai gerar no universo de 20 a 30 linhas. Geralmente é assim. Há diferenças? Dependendo do concurso que você vai prestar. Concurso, de 15 mil reais, ou então concurso voltado exatamente para os magistrados, aí o camarada vai pedir 60, 80 linhas, aí foge um pouquinho dessa estrutura básica que a gente tem. Mas a maior parte dos concursos trabalha nesse universo, de 20 a 30 linhas, ou então ele fala assim, aproximadamente 20, aproximadamente 30. Quando ele fala aproximadamente, significa que você não pode passar das 30, mas você pode fazer ali, 30, 29, 28, 27, é aproximadamente. Agora, tem algumas bancas que delimitam 20 a 30 linhas. E aí, às vezes, o camarada coloca lá no edital até o número de linhas que você pode fazer a menos ou a mais e o que ele vai descontar. Geralmente, os caras trabalham com 3 linhas a menos ou 3 linhas a mais. Isso significa que se o camarada faz 17 linhas ou 33 linhas, isso ainda é aceitável. Mas não significa que você não vai perder ponto. Você vai perder ponto sim. Você pode perder de meio a 1 ponto.
Então tem banca que fala, vou tirar 1 ponto por cada linha. Aí imagina o seguinte, o camarada tinha que fazer 20 linhas, no mínimo. Ele fez 17, ele perdeu 3 pontos. Então, se a redação dele foi perfeita, ele tem um 7. Mas eu acredito que essa redação não foi perfeita. Porque se ela realmente fosse perfeita, ele não teria dificuldade em produzir as 20 linhas. Mas eu vou te falar, é pior produzir 33 do que produzir 17. Porque quando o camarada produz 33, ele vai sim tirar esses 3 pontos que você cedeu. Só que ele ainda vai fazer pior. Ele vai parar de ler a redação na linha 30. É exatamente isso que ele vai fazer. E quando ele parar de ler na linha 30, você vai perder o teu desfecho. Então você pode perder muito em coesão e coerência. E eu ouso dizer que esse aluno, esse candidato, com certeza não consegue os 5 pontos. Porque além dos 3 que ele perdeu, ele ainda vai perder coesão e coerência. Então, se a redação dele ficou boa, ele ainda assim é capaz de tirar um 4. Então, meu parceiro, o que você vai fazer? Você vai dar um mole? Você não vai dar esse mole. Se você tem que fazer no universo de 20 a 30 linhas, o que você vai começar a fazer? Produzir redações de 20 a 30 linhas. Até o dia da tua prova. Porque desta forma, isso vai ficar no sangue. Então vai chegar lá, você vai facilmente produzir um texto de 20 a 30 linhas. Sabendo que em relação aos parágrafos aqui, eu posso fazer de 4 a 7 linhas por parágrafo. De 4 a 7 linhas. Sidney, se eu fizer 3 linhas, vou ter problema? Vai. Se eu fizer 8, vou ter problemas? Provavelmente sim também. Então eu tenho que fechar aqui, ó. De 4 a 7 linhas por parágrafo. Isso significa que eu posso chegar e fazer assim, ó, 5, 5, 5 e 5. Terei problemas com isso? Não, não terei problemas com isso. Fiz ou não fiz 20 linhas? Fiz 20 linhas. Agora, Sidney, precisa obrigatoriamente ser assim? Não. Até mesmo porque, muitas das vezes o aluno fala assim, poxa, professor, eu tenho dificuldade em parar o meu parágrafo. Eu sei disso. Aí o que eu vou dizer para você? Se for vírgula, você pode sim ter medo, mas ponto não precisa ter medo. Então, se você está percebendo que está chegando na linha 5, está chegando na linha 6, e você sabe que só pode fazer até 7 linhas, tá com um ponto ali e passa para a linha de baixo e produz um novo parágrafo. Ah, professor, mas e se a minha ideia for continuativa? Ué, inicia o próximo parágrafo com além disso e pronto, já indicou a soma. E vai ser feliz. Agora é o seguinte, quando eu falo isso daqui, isso é muito importante, porque acontecem normalmente 2 coisas com os candidatos. Ou o candidato domina o tema e ele começa escrevendo muito, ou ele não domina o tema e ele começa escrevendo pouco. Aí o que acontece? O cara que domina o tema, ele começa escrevendo muito, porque ele fica muito feliz que domina aquele tema. E isso pode ser prejudicial também. Ele pode começar a argumentar na introdução, porque ele se empolga. E aí o que ele faz? Ele coloca 10 linhas na introdução, aí quando chega no desenvolvimento, o que aconteceu? Ele já desenvolveu lá em cima, e aí perde a força. E aí ele coloca aqui, ó, 3 linhas. Nós, professores de língua portuguesa, chamamos isso de erro de paragrafação. Erro de um parágrafo para outro. Para você entender, na verdade, é uma quebra de ritmo. Se eu estou num ritmo e mudo completamente o ritmo, quebra de ritmo. Se aqui eu botei 10 linhas, por que aqui eu vou colocar 3 linhas? A diferença é muito grande. Esse é o erro de quem domina. Agora, tem aquele camarada que não domina o tema também. E aí ele não sabe como começar a escrever. Aí ele coloca aqui, ó, 3 linhas. Só que aí do nada, pá, dá um insight nele, acende aquela lâmpadazinha mágica e ele, caramba, agora veio a minha mente. E aí o que ele faz? Ele coloca 10 linhas. Caramba, tá ferrado. Então, olha a dica que eu vou te dar, meu companheiro. No dia da tua prova de redação, você tem que fazer o seguinte, a primeira coisa a ser feita numa prova que contém a redação é a redação. E depois, eu vou passar limpo? Não, não vou passar limpo. Apesar de ser algo muito importante, naquele momento eu não vou passar. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir um distanciamento do meu texto. Então, aqueles erros que estão ali, eu vou continuar tendo aqueles erros. Então, o que eu vou fazer para poder me distanciar e poder enxergar os meus erros? Eu vou deixar o rascunho ali quieto.
e agora eu vou fazer a minha prova. E detalhe, eu tenho que ter uma estratégia. Eu tenho que fazer primeiro aquela matéria que eu mais domino. Por exemplo, eu vou fazer uma prova em que cai raciocínio lógico matemático. Porra, eu não saco nada disso. Aí o que eu vou fazer? Vai ser a primeira prova que eu vou fazer? Não, vai ser a última. Porque é muito melhor você chutar aquilo que você não sabe do que deixar para chutar aquilo que você sabe. Imagina, pô, eu sou fera em língua portuguesa. E aí eu deixo a minha prova de língua portuguesa por último. E aí, calha de faltar tempo, eu vou ter que chutar. Poxa, ia ser uma matéria que eu ia gabaritar, já não vou gabaritar. Sem contar que se eu começo com uma matéria difícil, a minha autoestima vai lá embaixo. Porque se você não sabe, você vai continuar não sabendo. Não significa que o fato de você começar vai fazer com que você aprenda aquilo de uma hora para outra. Você vai continuar errando e aquilo vai deixar a tua autoestima lá embaixo. Então a melhor coisa a se fazer é começar pela redação, depois pelaquela disciplina que você mais sabe e deixar aquela que você menos sabe para o final. Porque tua autoestima vai ficar lá em cima, que você vai acertando e vai adquirindo confiança e vai fazer uma boa prova. Terminou a prova? Aí o que você vai fazer? Vai pedir para o fiscal para ir ao banheiro, para ir beber uma água, alguma coisa assim, para poder relaxar. Aí agora você vai voltar e vai pegar essa redação. Já teve tempo suficiente para você manter um distanciamento. Chegou o momento de passar limpo? Ainda não. O que você vai fazer? Vai pegar esse texto e vai ler. Só que você não pode fazer uma leitura mental. Se você fizer uma leitura mental, você vai continuar errando. Você vai fazer uma leitura em voz alta. Porque fazendo uma leitura em voz alta, você vai perceber todas as repetições que você colocou ali, e se você tem o hábito de repetir várias vezes uma mesma palavra, você demonstra pobreza de vocabulário, porque se você está falando, você pode repetir, ninguém vai estranhar. Agora, uma outra coisa é o texto escrito. Se no texto escrito eu começo a repetir várias vezes o mesmo termo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, eu devo cortar essas palavras repetidas através de elementos coesivos que você vai aprender ainda. Agora, na hora da leitura, eu também... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então, convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado, porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site Lacconcursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet, apenas R$ 75,00, por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lacconcursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lacconcursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.